Você já deve ter se deparado com situações como, logo após o preparo do solo, ou esse solo acabou se tornando mais compactado, ou houve a formação de grandes torrões, sendo necessário mais uma passagem da grade para nivelar e destorroar esse solo. Todos esses problemas geralmente são causados por conta da inexistência de conhecimento sobre um atributo importante do solo, que é a consistência do solo. A consistência do solo é extremamente importante para que o preparo seja realizado no momento correto. E é exatamente sobre a consistência do solo que nós estudaremos e discutiremos nesta aula. Bom, a consistência do solo nada mais é do que o comportamento que um solo apresenta perante as forças externas que tentam deformá-lo ou rompê-lo. De que forma isso pode acontecer? Por exemplo, pelo próprio preparo do solo. Quando há a passagem de um disco da grade ou do arado no solo, esse disco ele exerce uma força para deformar e romper toda a estrutura do solo formada. E é exatamente aqui na consistência que nós temos a manifestação de dois tipos de forças presentes, que são a coesão e a adesão. E essas forças, elas atuam de forma diferente, variando conforme o conteúdo de água no solo, tá? Então, nós teremos, dentro de um mesmo nível de umidade, forças de adesão e coesão agindo de forma diferente. A consistência do solo é um atributo que sofre influência de diversos outros atributos, como, por exemplo, a textura do solo. Então, nós perceberemos nos próximos slides que um solo ser arenoso ou argiloso, ou mais arenoso ou mais argiloso, determinará diretamente qual é a consistência desse solo nos diferentes níveis de umidade que nós discutiremos. Além disso, o conteúdo de água no solo, ele vai influenciar na consistência. Por exemplo, quanto mais água houver no solo, maior a quantidade, maior a força de adesão existente nesse solo, em detrimento da força de coesão, resultando em um comportamento de consistência do solo diferente. Solos com teores de matéria orgânica mais altos também tendem a apresentar diferenças na consistência do solo, mesmo quando estamos comparando solos com uma mesma textura, tá? A quantidade e natureza do material coloidal, ou seja, os materiais, as partículas menorzinhas no solo, aqueles minerais presentes na fração argila, também vão influenciar. Então, se nós temos argila minerais do tipo 2:1, especialmente, sobretudo as montemorillonitas, que são argilas extremamente expansivas, isso vai alterar completamente a consistência desse solo, especificamente no que diz respeito à pegajosidade, à plasticidade desse solo, que pode ou contribuir, ou, no caso da montemorillonita, dificultar bastante aí o preparo do solo e também o crescimento de raízes. E a estruturação do solo também influencia a consistência. Solos mais compactados ou mais adensados, eles têm maior coesão, tá? Então, se nós comparamos um solo gibsítico, que ele é muito melhor estruturado do que um solo caulinítico, que é mais adensado, então nós teremos aí a manifestação das forças de coesão e adesão de maneira completamente diferente. Então, vamos entender um pouco melhor isso. Nós temos aqui, vamos observar bem essa figura, nós temos o aumento do conteúdo de água da esquerda para a direita, tá? E vocês podem observar também que a coesão, ela vai reduzir da esquerda para a direita conforme há aumento do conteúdo de água. Só para lembrar, nós já discutimos isso na aula de água no solo, mas só para reforçar, a coesão é aquela força de atração existente entre partículas do mesmo estado. Então, no caso do solo, eu estou me referindo aqui à força de atração entre uma partícula de argila com outra partícula de argila, tá? Então, quanto mais seco for o solo, maior a coesão dessas partículas, até porque elas tendem a estar mais organizadas e mais próximas. À medida que eu vou aumentando o conteúdo de água nesse solo, essas partículas elas vão se distanciando, saindo de forte para leve e fraca até que não haja nenhuma coesão. Elas estão completamente desorganizadas a ponto de não mais exercerem força de atração umas sobre as outras, tá? Então, nesse ponto de bastante água no solo,
eu tenho aqui uma distribuição aleatória das argilas. Então, a gente percebe que o conteúdo de água no solo influencia diretamente nas forças de atração de coesão e adesão e, consequentemente, também na consistência do solo, tá? E aí nós podemos perceber o seguinte, que há dois picos, tá? De coesão e adesão quanto ao conteúdo de água no solo. Então, há um efeito do conteúdo de água nos principais componentes da consistência do solo, que é a coesão e adesão. Então, vejamos esse gráfico, onde nós temos aqui no eixo X o conteúdo de água no solo aumentando da esquerda para a direita e a consistência sendo representada aqui no pontilhado pelas forças de coesão, no tracejado pelas forças de coesão e no pontilhado pelas forças de adesão. Então, nós temos o primeiro pico aqui em solo completamente seco, ou seja, quando o solo está seco, nós temos o máximo das forças de coesão agindo. Significa que essas partículas de argila, elas estão exercendo a máxima força de atração uma sobre a outra e por isso elas tendem a ficar mais unidas, tá? À medida que o conteúdo de água aumenta, nós temos aqui em solo molhado um pico da força de adesão. Relembrando que a força de adesão é a força de atração entre partículas de estados diferentes. Nesse caso, eu poderia exemplificar como a atração de uma molécula de água exercendo sobre a partícula de argila e vice-versa, tá? Então, à medida que, se o solo está muito seco, eu praticamente não tenho água, então eu não vou ter muitas moléculas ali exercendo essa força de atração com as argilas. Mas quando eu chego aqui em solo molhado, tá? Eu tenho esse pico de adesão ocorrendo. À medida que o solo vai se tornando saturado, essa adesão também vai reduzindo. Por quê? Há uma desestruturação do solo, então esse solo ele vai se tornando liquefeito, ele vai se tornando uma massa líquida, fazendo com que não haja nem atuação da coesão, nem atuação da adesão entre essas partículas do solo, tá? E aí nós temos aqui duas condições. Quando eu tenho partículas bem organizadas e quando eu tenho partículas mal organizadas no solo. Quando eu estou falando de partículas, pessoal, estou me referindo principalmente às partículas de areia, silt e argila, tá? Principalmente argila, porque pelo fato delas terem uma grande quantidade de cargas e as areias quase nenhuma carga, então a consistência, né, essa força de atração, tanto de coesão quanto de adesão, elas acabam se manifestando mais nas partículas de argila, tá bom? E de matéria orgânica também, por isso que a matéria orgânica influencia. Então, se eu tenho partículas bem organizadas, eu tenho um aumento de força de coesão e adesão. Quando mais uma e quando mais outra? Vai depender da quantidade de água disponível. Se eu tenho um solo seco, eu tenho partículas organizadas, tá? Com alta coesão. Se eu tenho um solo mais molhado, eu tenho alta adesão. E aí, quais seriam os agentes aqui para fazer com que isso aconteça? Uso de máquinas em solo com elevado conteúdo de água, argilas com elevada área de superfície específica, como é o caso das montemorillonitas, né? E ciclos de contração e expansão, que é ocasionado pelos ciclos de umedecimento e secagem. Então, umedece o solo, expande as argilas. Seca o solo, contrai-se as argilas, tá? E aí isso vai ajudando na organização. Então, antes elas estavam desorganizadas, o solo secou, elas se aproximam, exercendo coesão e se organizam uma partícula do lado da outra, uma sobre a outra, digamos assim, tá? Quais são as condições que favorecem essas partículas bem organizadas e, consequentemente, uma maior coesão ou adesão? Quando eu tenho solos glazeados, ou seja, desferrificados, tá? Muito comum onde? Em locais inundados, tá, pessoal? Onde houve intensa translocação e remoção de ferro. Isso ocorre em glissolos, plintossolos, dependendo ali do nível de remoção e translocação do ferro. Solos menos intemperizados, tá? Porque vai haver aqui uma alta quantidade de argilas com alta área de superfície específica e solos pobres em matéria orgânica, tá? Qual é o efeito que essas partículas bem organizadas vai causar nessa consistência do solo? Então, quanto mais bem organizadas forem as partículas, mais coesão e adesão haverá nesse solo, variando de acordo com a umidade,
e, consequentemente, eu vou ter mais dureza, mais plasticidade, mais pegajosidade. Então, vejam bem, esse solo com partículas muito bem organizadas, ele tende a ter muita dureza em solo seco, tá? Então, como você percebe isso? Quando você tem solos que você pega torrões e tenta quebrá-los entre os dedos e tem bastante dificuldade para quebrar esse torrão, tá? Então, essa dureza, ela só se manifesta em solo seco. Quando você pega esse torrão e molha, tá? Não é só umedecer, é de fato molhar, e você começa a manusear essa amostra de solo entre as mãos, como se fosse uma espécie de massinha de modelar, você vai avaliando que se as partículas estão bem organizadas ali, há um aumento na plasticidade e pegajosidade. A plasticidade é a capacidade que esse solo tem de ser moldado. Então, você consegue fazer uma esfera, você faz um cilindro, você consegue fazer o Czinho, tá? A pegajosidade é a capacidade que ele tem de se aderir entre os dedos das mãos. Então, quanto mais bem organizada são essas partículas do solo, maior dureza quando ele estiver seco e maior plasticidade e pegajosidade quando ele estiver molhado, tá? E isso é muito comum, pessoal, para solos bastante argilosos, tá? Que geralmente tendem a ter essas partículas mais organizadas também, tá? Então, outra condição que favorece aqui é a presença de altos teores de argila no solo. Por outro lado, eu tenho outra condição de partículas mal organizadas. Nesse caso, eu terei pouca coesão quando o solo estiver seco e pouca adesão quando ele estiver úmido ou molhado, tá? Quais são os agentes que mais causam essas partículas mal organizadas no solo? Primeiro é a presença de altos teores de óxidos de ferro, alumínio e matéria orgânica, porque faz com que haja a formação daqueles microagregados bastante estáveis, tá? Então as partículas, em vez de se empacotarem uma sobre a outra, elas acabam formando esses agregados, fazendo com que então elas fiquem um pouco desorganizadas. E as argilas também com baixa área de superfície específica, como os próprios óxidos de ferro e alumínio são, tá? Quais são as condições que favorecem? Condições como solos de natureza oxídica, que são aqueles solos bastante intemperizados, latossolos são um ótimo exemplo, e solos ricos em matéria orgânica, tá? E aí, o que isso vai causar na consistência do solo? Um aumento da friabilidade. Então, esse solo, ele quando seco ou úmido, ele não vai apresentar essa resistência, tá? Essa dureza para ser quebrado, rompido, e ele também, quando molhado, não vai ter tanta plasticidade ou pegajosidade assim. Isso é muito comum também em solos com altos teores de areia em detrimento dos teores de argila, tá? Então, vejamos agora as formas de consistência do solo de acordo com o conteúdo de água. Então, só para exemplificar, nós avaliaremos aqui nesse slide o estado de conteúdo de água no solo. O primeiro aqui é seco. O conteúdo de água, nesse caso, está em equilíbrio com o ar. E as formas de consistência. Então, quando eu tenho esse solo seco, eu estou avaliando aqui a tenacidade desse solo. Então, nesse caso, a consistência ela vai ser dura ou tenaz, tá? Aqui, sob pressão, as partículas se separam e não se unem novamente. Então, imagina você quebrando um torrão de solo seco. Você quebra, essas partículas se separam e você não consegue uni-las novamente nas condições naturais. E essa tenacidade, ela é diretamente proporcional ao conteúdo de argila. Então, quanto maior o conteúdo de argila, mais dura tende a ser essa consistência em solo seco, tá? O segundo seria o solo úmido. E aí eu já estou aqui num conteúdo de água equivalente. E aqui eu estou medindo, então, a friabilidade desse solo. Nesse caso, as partículas estão ligeiramente aderidas e o solo é mais macio, tá? E sob pressão, ele apresenta leve deformação com rachaduras. Então, aqui já há um pouquinho mais de água. Se eu molho um pouquinho mais esse solo, ele vem aqui para solo molhado. Então, eu já consigo desfazer aquele torrão e consigo manuseá-lo na mão como se fosse uma massinha de modelar. E aí eu tenho aqui 3 níveis, né, de solo molhado que eu poderia chamar. Nós temos a capacidade de campo, acima da capacidade de campo, e aqui uma consistência já fluida, porque eu tenho predomínio da fase líquida, então já nem tem estrutura do solo mais, tá? Então, no caso da consistência plástica, né, eu consigo aqui achatar e eu consigo modelar essa massa de solo. Então, quanto mais
argiloso for esse solo, maior será a plasticidade dele em condições de umidade alta, né, em solo molhado. Acima da capacidade de campo, ou seja, com um pouquinho mais de água nessa amostra, eu consigo verificar qual é o nível de pegajosidade dessa amostra. Então, eu vou manuseando ela a ponto de que eu consigo aqui ver quanto dela adere entre os dedos das mãos. Quanto mais argiloso for o solo, mais vai aderir nos 2 dedos, tá? E depois aqui eu tenho o predomínio de fase líquida, que já é condição de solo fluido, e eu não tenho aí mais como avaliar, né, essas condições. E aí vamos relacionar agora essas 5 condições de umidade do solo com o preparo, tá? Então, quando é que eu devo fazer esse preparo do solo? Então, percebam o seguinte, se eu faço o preparo do solo em condições de umidade seca, ou seja, que ele está com uma tenacidade muito alta, a tendência é que esse preparo do solo resulte em agregados grandes e muito resistentes. E isso, além de forçar muito, né, exigir mais potência do trator e do implemento, do trator que está puxando aquele implemento, vai formar esses agregados grandes, havendo aí a necessidade de algumas gradagens que não estavam previstas no cronograma. Quando você tem esse solo aqui já mais úmido, certo? Da capacidade de campo para cima, você já tem um solo suscetível à compactação. Então, já não é um teor de umidade ideal para se fazer preparo. No caso de solo molhado, por exemplo, já acima da capacidade de campo ou predomínio de fase líquida, pior ainda, tá? No caso de solo molhado, há a formação de agregados que são cortados, né? Eles não são fragmentados, eles são cortados. Então, isso é muito comum quando você visita uma área que foi preparada com solo com uma umidade bem alta e você vê aqueles espelhos que são formados no solo pela passagem dos discos do implemento de preparo. Tá? Aquilo lá é um indício forte de que o solo foi preparado em umidade inadequada. Então, a formação dessas superfícies lustrosas pela passagem do arado, do disco do arado da grade, e aí você vê a formação também de superfícies compactadas, tá? Por quê? Em vez de quebrar a estrutura para aumentar a porosidade, como está muito úmido, essas partículas, após a passagem do implemento, ela tende a se assentar mais uma na outra, fazendo com que haja mais compactação. E no caso aqui de predomínio da fase líquida, o solo fluido, há um difícil tráfego e havendo a formação aí dos sulcos, onde passa o pneu, por exemplo, do trator, e também, dependendo do implemento, o pneu do implemento, aí a formação desses sulcos favorecendo também a compactação. Então, nós poderíamos dizer que o preparo do solo é nesta janela aqui entre a umidade em equilíbrio com o ar e antes da capacidade de campo, que seria o conteúdo de água equivalente. Então, você foi no campo, tentou quebrar esse torrão entre os dedos e está com uma consistência, está com uma tenacidade muito alta, não está pronto ainda. Agora, se você foi e fez esse teste e esse torrão ele se desfez com mais facilidade, porque ele já está lá com uma certa umidade, então significa que está ali com aquela janela de preparo. Então, vocês percebem que essa janela de preparo, por vezes, ela pode ser bastante curta, tá? Então, é necessária a observação constante para que haja aí tanto uma economia de operações agrícolas na área, quanto também evitar problemas como compactação, ou então a questão de formação desses torrões, esses agregados grandes nas áreas, tá? E aí nós vemos que a consistência do solo é uma característica muito importante, porque ela está altamente relacionada com a textura e com o conteúdo e a natureza mineralógica desses argilominerais, está relacionado também com a vulnerabilidade à erosão, informa a condição do solo que vai ser preparado, e se você conhece essas condições e conhece a umidade correta do solo, reduz o gasto de energia, né, reduz os custos de preparo do solo e reduz também o risco de compactação. Então, fica aí a sugestão para que vocês leiam também o livro Elementos da Natureza e Propriedades do Solo, além de alguns outros textos de consulta que eu deixarei disponíveis para vocês no Moodle. Bons estudos!